o tema do nosso encontro de hoje, eu gostaria de pedir para alguém que se lembre do que nós conversamos no nosso encontro passado, só para trazer aí alguns pontos importantes para nós relembrarmos e entrarmos aqui com o conteúdo de hoje, com a mente um pouquinho mais refrescada do que foi discutido na semana passada. A Jéssica Santos, tem algo? Bom, professor, pelo que eu me lembro, nós comentamos sobre os mecanismos de defesa, né? E as estruturas de personalidade das pessoas. Aí tinha um ponto genética, ambiente, aspectos psicológicos, que o senhor apresentou alguns para a gente, e os mecanismos de defesa mesmo, né? Como a racionalização, compensação, expiação, fantasia, formação reativa, entre outros. Ótimo, Jéssica, muito obrigado. Alguém lembra o que é um mecanismo de defesa? São mecanismos que... Pode falar. Victoria, Hanna? Eu acredito que é o ato de quando a pessoa começa a se sentir oprimida, ofendida. O ato? Você está falando então de uma ação, Félix? É o Félix. Sim, também. É como se fosse uma ação, pelo que eu entendi, né? Quando você se sente oprimido, uma pessoa começa a agredir você com palavras, em situações, e mais você começa a ter sentimentos de defesa de várias formas. Eu coloquei como uma manutenção para o nosso equilíbrio e saúde mental. Quem falou? Sérgio? Isso. O que você colocou, Sérgio? Eu coloquei que o mecanismo de defesa ele é muito importante para a nossa manutenção de equilíbrio e de saúde mental. Ok. A Vitória, Hanna, tinha algo para falar? Sim. É que os mecanismos de defesa, na verdade, eles são mecanismos que o nosso corpo cria quando a gente está em situações que são desconfortáveis para nós. Só que, às vezes, nós conseguimos usar isso de uma maneira tão exagerada que se torna inapropriada. Ótimo. Na verdade, eu não sei se eu estou correto, mas mecanismo de defesa eu acho que é a manifestação do ego, superego, quando precisamos reagir a tais situações. Eu fiz 3 anotações aqui, professor. Pode expressar elas? Claro, por favor. Eu coloquei que é a teoria psicanalítica que define a nossa personalidade, é importante para a saúde mental, auxilia a enfrentar problemas que causariam desajustes emocionais. Ok. Tá. Bom, as contribuições de vocês estão ótimas. Se vocês me permitem só fazer alguns ajustes, mecanismos de defesa são manifestações, são processos, são... Só fechar aqui, peraí. Podemos entender, né, que mecanismos de defesa são manifestações e processos inconscientes, não são conscientes, não utilizamos porque queremos ou não utilizamos nos momentos em que nós achamos que são importantes, são inconscientes no sentido de que nós nos servimos desses mecanismos que são inconscientes, buscando um equilíbrio entre aquelas estruturas id, ego e superego, em um momento que eu me sinto como que ameaçado ou em algum tipo de desconforto emocional. Mas isso não é consciente, isto é inconsciente. Não é quando a gente... eu não posso afirmar que é quando eu me sinto agredido, ou quando eu me sinto usurpado, ou quando eu me sinto, de alguma forma, vilipendiado por algumas circunstâncias e eu reajo.
isso não é mecanismo de defesa. Tá? Isso pode ser uma atitude, uma ação, um comportamento, mas não é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa é um processo, uma manifestação inconsciente que as pessoas utilizam para aliviar questões que podem suscitar algum tipo de sofrimento emocional, pois o mecanismo de defesa ele tem uma função de manter um equilíbrio nas estruturas id, ego e superego que formam a nossa estrutura, a nossa personalidade a partir da teoria psicanalítica. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tudo, professor. Ok. Sim, professor. Tranquilo. Tudo bem, professor. Legal. Se ficar um pouco obscuro, me avisem, tá? Por favor, porque esse negócio é meio subjetivo mesmo, a gente tem que dar uma viajada para pensar, viu? Não é tão óbvio, não é tão claro, porque a gente está falando de questões subjetivas. Questões que acontecem com as pessoas, que acontecem com a gente, sem que a gente perceba. Faz parte do nosso funcionamento, das nossas características psíquicas, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta disso. E aí a gente citou alguns, né? Citamos a racionalização, a compensação, expiação, fantasia, formação reativa, e por aí vai, identificação. Cada um com a sua característica e cada um sendo observado em uma, duas ou em várias pessoas. Tá bom? Lembra que eu coloquei uma ilustraçãozinha de uma pessoa com um capacete, com uma máscara, com um escudo, se defendendo de uma outra pessoa com quem ela conversava, mas para ilustrar um mecanismo inconsciente. Tá bom? Pense assim, é como que se nós estivéssemos nos defendendo quase que o tempo todo nas nossas relações, sem que a gente se desse conta disso. Professor? Sim? Boa noite, tudo bem, Danila? Mecanismo de defesa tem alguma coisa a ver com aquele livro O Corpo Fala? Eu diria que sim, Danilo. De certa forma, sim. Porque, sendo um mecanismo de defesa uma manifestação inconsciente, é natural que o nosso corpo também responda a esse mecanismo que nós estamos utilizando naquele momento sem nem percebermos, né? Um corpo talvez que fique mais afastado, um corpo que fique mais na defensiva, por exemplo, com os braços cruzados, um corpo que se afaste das outras pessoas, que se esquive de relações. Mas veja, aqui é uma leitura que a pessoa não se dá conta, a pessoa não se percebe, nós também, nas nossas relações do dia a dia, também não vamos perceber. Essas coisas vão acontecendo de forma... Essas coisas vão acontecer de forma inconsciente, né? Tá bom? Sim. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para perguntar quantas vezes for preciso, tá? Não se preocupe de entender esse negócio assim de uma hora para outra. Esse negócio, às vezes, ele exige um pouquinho de que a gente dê uma viajada no assunto. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Bora lá. Senhor, tranquilo. Tá bom. Então eu vou pedir mais uma gentileza. Se alguém tiver com alguma dúvida ou não está claro sobre esse assunto, fique à vontade para me chamar no privado depois.
Tá bom? Combinado? Tudo bem. Beleza, professor. Legal. Então tá bom. O que eu preciso frisar aqui, ó, além disso, né? Que mecanismo de defesa não é algo que eu uso quando eu quero, tá bom? Que eu vou me defender de uma agressão, que eu vou me defender de alguém que foi injusto comigo. Não é isso, hein? Isso aí é qualquer outra coisa, menos um mecanismo de defesa que está acontecendo de forma inconsciente, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para a gente conversar aqui de transtorno de personalidade. Eu acredito que vocês já devam estar visualizando aí. Sim, professor. Ótimo. Sim. Então vamos lá. Já ouviram falar sobre isso? Transtornos de personalidade? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Ou conhece alguma coisa a respeito? Sim, professor, é mais normal do que a gente imagina, né? Uma pessoa bipolar é um transtorno de personalidade. É comum, então, Gervásio? Bom, para a gente falar de transtornos de personalidade, vamos só dar um passinho atrás para nós lembrarmos que personalidade são os aspectos, características que nos fazem ser como somos, que nos fazem agir como agimos, que nos fazem pensar e sentir como pensamos e sentimos. Características que nos proporcionam a identidade de como nós somos. Vou deixar o microfone aqui. Percebam que nós não somos, nós parecemos um com o outro, né? Talvez fisicamente, em alguns aspectos, mas ao jeito de ser, no jeito de ser, nós somos, às vezes, muito diferentes. Nós temos opiniões diferentes a respeito de um mesmo tema, nós temos pensamentos diferentes a respeito de um mesmo tema, nós temos comportamentos muito diferentes a respeito de um mesmo tema. Eu peço que você mantenha o microfone fechado, gente, senão eu não vou ter algum problema aqui para... Deixa eu fechar de novo. Eu vou ativar o mudo, não abra, tá? Por favor. A não ser que você vá falar. Se você for falar, fique à vontade para abrir e me interromper. E quando nós falamos desse conjunto de características, Professor, seu áudio está mudo. Ficou mudo, professor. Gente, alguém está ouvindo o professor? Não, ficou mudo mesmo. Deve ter caído. Acho que caiu. Pessoal, vamos já aproveitando, eu ia mandar um WhatsApp aqui para vocês, mas já aproveitando que o professor caiu, me passem um nome de uma pessoa de cada grupo no WhatsApp para eu poder já fazer a lista aqui do sorteio, por favor. Tipo, grupo da Jéssica, grupo do Gervásio. Ok.
Pessoal, por enquanto só a Jéssica e o meu grupo que tá ok. Me passem o restante, por favor, para a gente poder fazer o sorteio do seminário. É pra te mandar no privado? Coloca no grupo mesmo. Pode ser no grupo, viu? Não tem problema, não. Oi, gente, voltei. Me desculpem. Me ouvem, né? Sim, professor. Sim. Vamos retomar, me desculpem. Deixa eu compartilhar novamente. Eu dizia que para a gente falar de transtorno de personalidade, a gente precisa dar um passinho atrás para nós lembrarmos como nós podemos definir personalidade. E a gente vai definir personalidade pensando nesse conjunto de características, de traços que nos individualizam, que nos definem, que compõem a nossa identidade. E para a gente considerar ou avaliar e observar esse conjunto de características que nos fazem ser como somos, nós vamos levar em consideração os aspectos biológicos, genéticos, que trazem contribuição para sermos como somos, os aspectos sociais, que correspondem a todo os nossos aprendizados, vivências, experiências, e os aspectos psíquicos, que correspondem à nossa subjetividade, à nossa percepção diante dos eventos. Considerando os aspectos biopsicossociais, nós temos aí a possibilidade de compreendermos esse conjunto de características aos quais nós chamamos de personalidade. O que seria uma personalidade saudável? Poxa, uma pessoa que não tem prejuízos biopsicossociais, uma pessoa que mantém as suas relações, uma pessoa que se adapta às circunstâncias, uma pessoa que mantém suas relações amorosas, pessoais, profissionais, dentro daquilo que nós entendemos como aceitável. Isso seria uma personalidade saudável. O que seria um transtorno de personalidade? É isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Para a gente chegar podermos falar em transtorno de personalidade, nós precisamos nos remeter ao Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM. Essa sigla, DSM, que é do inglês, é o chamado Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Eu acredito que você deva lembrar, em algum momento em que você foi ao médico e que após uma consulta e uma prescrição, você observou um número, um código, lá logo abaixo do seu receituário ou abaixo do seu atestado. Aquele código... Código CID, né, professor? É isso? Exatamente. Normalmente, aquele código é o código CID, ou da CID, ou do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é um outro manual para todas as doenças, que é muito utilizado no Brasil. O CID, Classificação Internacional de Doenças.
E aí lá você tem códigos para todas as doenças. Então, quando a gente vai ao médico, ele utiliza o CID, normalmente, para utilizar um código, ou para dar o seu diagnóstico. O DSM, nós podemos equiparar o DSM ao CID, porém o DSM ele é muito utilizado por psiquiatras ou psicólogos, porque o DSM é um manual diagnóstico especificamente de transtornos mentais. O CID trata de transtornos de personalidade? Sim, o CID também tem transtornos de personalidade, mas citamos muito mais o DSM quando falamos de transtorno mental. Isso é só para seu conhecimento, tá? Não vou perguntar isso para você numa prova, por exemplo, a CID e DSM. Não, é só porque você precisa conhecer isso, e eu também, né, para a gente ter uma clareza maior do que a gente está falando aqui. Bom, de acordo com o DSM, com esse manual, transtorno de personalidade, vamos entender como um padrão de interação interpessoal, eu destaquei, que destoa da norma de tal forma que comprometem a qualidade dos relacionamentos do indivíduo. Veja, cuidado com essa norma. Essa palavrinha norma, ela nos remete a uma normativa, né? Mas entendam essa palavrinha norma como um padrão de interação que a pessoa possui dentro daquilo que a gente chama de características, de traços em sua personalidade que comprometem a qualidade de seus relacionamentos. Relacionamentos profissionais, amorosos, pessoais, sociais. O Kaplan e o Sadock vão falar que são padrões de comportamento profundamente enraizados dentro das pessoas e que se manifestam como respostas inflexíveis. Normalmente essas características dificilmente elas se adaptam a uma circunstância. A pessoa apresenta essas mesmas respostas para várias circunstâncias, para vários eventos, situações de sua vida. Então vamos pensar, ou a partir das definições aqui do DSM do Kaplan e Sadock, que transtorno de personalidade são características que fazem com que essa pessoa tenha grandes dificuldades em seus relacionamentos como um todo. E aí eu trouxe aqui, né, os critérios diagnósticos. Veja, quando falamos em dificuldades de relacionamentos, você e eu podemos ter dificuldades de relacionamento em vários momentos da nossa vida por N motivos. Podemos ter dificuldade de relacionamento porque estamos com sintomas ansiosos, sintomas depressivos, crenças disfuncionais, mas isso não se configura como um transtorno de personalidade. Só um minuto. Para que a gente possa afirmar que alguém tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, nós precisamos aqui observar alguns critérios. Onde estão esses critérios? No Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM. Ou também você encontra critérios para esse diagnóstico no CID, na Classificação Internacional de Doenças. O DSM vai falar de um padrão persistente de vivência íntima. Ele vai falar que esse padrão se aplica à cognição dessa pessoa, à sua afetividade, às suas relações interpessoais e ao controle dos seus impulsos. Ele vai falar que esse padrão persistente ele é inflexível
e que vai trazer prejuízos para essa pessoa nas suas relações pessoais e sociais. O DSM vai lembrar, a partir desses critérios, que esse padrão persistente provoca sofrimento significativo, porque a pessoa passa a colecionar vários prejuízos nas suas relações. É um padrão estável e de longa duração. Por exemplo, ou fazendo aqui um paralelo, eu posso ter dificuldades de relacionamentos, seja eles quais forem, porque eu estou passando por um momento ou por um período de muita tristeza, e eu prefiro, ou eu busco isolamento, eu busco afastamento social, mas eu não tenho um transtorno de personalidade. Estou passando por um momento difícil, de tristeza, de sintomas depressivos. Já no transtorno de personalidade, esse padrão ele é estável e de longa duração. Começa talvez ali próximo da adolescência, quando a personalidade começa a ter a sua completude, até o início da idade adulta. E por aí vai ao longo da vida dessa pessoa. Atenção. Normalmente, as pessoas que possuem o diagnóstico de um transtorno de personalidade, eles não se dão conta de que possuem um transtorno de personalidade. É como o mecanismo de defesa, né? Que é inconsciente. A pessoa tem esse funcionamento, esse conjunto de características que causam prejuízos em suas relações todas, mas ele não percebe, ele não tem clareza de que há um transtorno que está influenciando essa sua maneira de ser. Aí a gente vai falar de alguns, tá bom? Nós temos 10 transtornos. Eu quero conversar com vocês a respeito deles hoje. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Se falta. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Professor, deu uma cortada aqui na minha internet. O senhor falou o último item é que as pessoas acham que não existe nenhum, que não tem problema algum, é isso? É isso. É comum que as pessoas que possuem algum tipo de transtorno de personalidade, elas não se deem conta que a sua personalidade tem um transtorno. Elas simplesmente são como são, mas elas não têm clareza. Ah, eu sou assim porque eu tenho um transtorno de personalidade. Ah, entendi, beleza. Elas não têm essa consciência, né? A gente chega a essa conclusão a partir de um diagnóstico, a partir da observação de critérios que são estabelecidos de forma científica, que são aqueles que eu apresentei do DSM ou do CID. Professor. Sim? Ali nos critérios diagnósticos, o senhor pode voltar só um minutinho a transparência, só para eu finalizar uma anotação? Opa, claro. Já voltei. Vê se aparece aí. Apareceu? Sim. Quem tá falando? É o Ciro. Oi, Ciro. Fica à vontade. Prontinho. Anotado. Legal. E o primeiro transtorno de personalidade que a gente vai conversar é o esquizoide. Eu vou continuar usando a palavra aqui, características, tá bom? Traços, para a gente compreender como são essas pessoas. Ou como se apresenta a personalidade destas pessoas. Como essas pessoas funcionam, psíquica, biológica, socialmente.
O primeiro transtorno é esse chamado de esquizoide. São aquelas pessoas que não apreciam relações sociais, que são normalmente muito reservadas, que normalmente procuram sempre o isolamento, procuram se afastar de todo tipo de relação mais calorosa, que envolve um pouco mais de emoção, aquelas pessoas que pouco transmitem ou expressam algum tipo de emoção, e isso pode ser dentro da sala de aula, Professor, isso pode ser dentro da sua família, isso pode ser na empresa onde elas trabalham. professor, Sim. isso tem a ver com esquizofrenia? Não. Ou não? Totalmente diferente? Não, totalmente não, né? Eu posso observar características da pessoa com esquizofrenia, características aqui no transtorno de personalidade esquizoide. Mas a esquizofrenia é um transtorno codificado com critérios específicos para esse diagnóstico. Aqui, eu estou falando de um transtorno de personalidade. Lá na esquizofrenia, na psicopatia, uma pessoa que não tem mais conexão com a realidade, é uma pessoa que talvez tenha sintomas de delírios, de alucinações. Tá bom, professor, obrigada. Já no transtorno de personalidade esquizoide, é uma pessoa que vive na nossa realidade. Só que ela tem essa característica de ser emocionalmente fria, normalmente aquela pessoa que está sempre sozinha, muito reservada, isolada, e como eu disse, não só na sala de aula, no trabalho, mas dentro da sua própria família. É comum também que essas pessoas tenham pouco interesse ou nenhum interesse sexual, porque a sexualidade ou o contato sexual é sinônimo de contato íntimo, de proximidade. Então, para evitar essa proximidade, essas pessoas pouco apresentam interesse sexual. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu estou pedindo para acessar novamente, é que eu estou no celular e eu não consigo ver melhor aqui, eu não consigo enxergar a tela. Uhum. Me aceita, por favor? Como assim te aceita? Se você está falando comigo, você já está aqui, não está? Hã? Ah, você saiu. É que eu estou pelo celular. Entendi. E eu queria acessar pelo notebook, é melhor para mim. Já aceitei. Muito obrigado. Imagina. Senhoras... Ô, professor, posso só interromper um minutinho? Claro, Gervásio. Pessoal, eu só adicionei o Jonathan e o James no grupo. Falta uma pessoa que entrou. Se puder me chamar para a gente já organizar os grupos do seminário, ok? Obrigado. Ótimo. Senhoras advogadas, senhores advogados, essas características não tomem ao pé da letra, tá? Por exemplo, uma pessoa que é mais reservada tem transtorno de personalidade esquizoide. Não é isso, tá? A gente está falando de um conjunto de características aqui que são padrões persistentes, inflexíveis, de longa duração, que se iniciaram lá pela adolescência, início da fase adulta e permanecem por toda a vida, tá bom? Muitas vezes a pessoa é mais reservada, é mais introspectiva, é mais calada e não tem nenhum tipo de transtorno de personalidade, tá bom? Todos os transtornos que nós vamos abordar, você pode até ver algumas características aqui que pode ser até comum, mas não porque a pessoa tem alguma dessas características tenha o transtorno, tá? Transtorno de personalidade esquizotípica. Opa, peraí, deixa eu fechar o microfone aqui. Aí. Bom, a excentricidade é característica dessa pessoa.
Esse aqui, quem me perguntou de esquizofrenia? Foi a Karina, professor, eu. Karina, esse aqui eu posso ter características mais próximas da esquizofrenia, mas ainda são transtornos diferentes. Tá bom, ok. Para clarear um pouco mais, pensa assim, a esquizofrenia, a pessoa teve uma ruptura com a realidade. O transtorno de personalidade, não. Tá? Tá bom, professor, obrigado. Eu tô tentando entender, porque meu pai, ele tem esquizofrenia. Uhum. Então, aí eu queria entender um pouquinho. Claro, Obrigado. fica à vontade para perguntar quando você quiser, tá? Tá ok, obrigado. Não só você, Karina, como todos, tá? E todas, fique à vontade para perguntar, gente. Essa disciplina aqui a gente vai pensando mesmo. Sim. Alguém me chama? Professor? Tem alguém com a mão levantada, professor. É que eu tô com a tela compartilhada, eu não vejo. O Jonathan tá com a mão levantada. Opa, então, a respeito do transtorno, a bipolaridade que se considera um transtorno, correto? É um transtorno, mas não de personalidade. Ah, tá. Porque assim, eles conseguem, como o professor tinha mencionado, que eles não conseguem se autodiagnosticar, né? Um bipolar consegue ou não? Jonathan, não necessariamente, né? Talvez uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, ela procure um psiquiatra ou um psicólogo quando os seus comportamentos começam a te trazer muitos prejuízos ou muitas dificuldades. Se isso ainda não estiver acontecendo, talvez a pessoa não procure uma avaliação profissional e continue sem clareza do porquê se comporta como se comporta, né? O mesmo o transtorno de personalidade. Quando que uma pessoa dessa chega para uma avaliação psicológica ou psiquiátrica? Poxa, só quando ela começa a colecionar vários prejuízos pessoais, em suas relações profissionais, que isso comece a acumular sofrimento emocional, talvez ela busque um acompanhamento profissional. Caso contrário, ela não vai falar assim, eu estou assim porque eu tenho um transtorno de personalidade, né? Ah, correto. Tá? Ok, Sua pergunta é ótima. Ok, professor, muito obrigado. Jéssica, quer falar alguma coisa? Oi, professor, licença. Eu gostaria de saber se a gente vai falar sobre pessoas narcisistas. Vamos sim. Tenho algumas dúvidas em relação ao fato deles serem egoístas e como eles lidariam com essa situação, se eles podem se tornar pessoas violentas ou não, porque eu conheço uma pessoa que provavelmente tem esse transtorno, causa preocupação no nosso grupo de amigos. A gente vai chegar lá nele. Obrigada. Tá, imagina. Pessoal, se você quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Que eu tô com a minha tela aberta, compartilhada, eu não vejo quando você levanta a mão. Tá? E pode abrir o microfone aí e perguntar. Bom, a pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica são aquelas pessoas que muitas vezes são chamadas de excêntricas, de estranhas, entre aspas também de diferentes, sabe? Por vezes essas pessoas acreditam ter poderes sobrenaturais, elas acreditam com muita certeza que podem fazer premonições ou poderes como telepatia, elas acreditam que tem um poder assim diferente dos outros. Também são avessos a relacionamentos e elas tendem a ser muito mais próximas de seus familiares do que de amigos, do que de colegas de classe, colegas de trabalho. Transtorno de personalidade paranoide.
Bom, a pessoa que tem o transtorno de personalidade paranoide... Professor, puxa o freio de mão, vai devagar. Opa, por favor, me avise. Boa, Gervásio, obrigado. Isso mesmo, tá certo. Obrigado. A gente está terminando de escrever o que o senhor falou na outra e o senhor já está começando essa. Vamos dar um tempinho, nego. Claro. Obrigado por avisar. Bom, para mim fechou. Se alguém tiver, pode prosseguir. É só para ir um pouquinho mais devagar, por favor. Claro. Vamos lá. Esquizotípica, ok. Perguntas? Não. Cerca de 9 a 15% da população tem algum tipo de transtorno de personalidade. Então é um número considerável, né? De pessoas aí, muitas vezes, que acreditam que têm poderes sobrenaturais, que acreditam que podem fazer premonição, né? Que falam com o além, coisas do tipo. Isso pode ser característico de um transtorno de personalidade. Considera então aquele pessoal lá, um exemplo aqui, Mãe de Ná, esse pessoal aí, aquele outro que diz que soltava relâmpago, né, na mão lá, esse tipo de pessoa se enquadra nesse perfil aí, não é? Então, se você usar o nome, por exemplo, da Mãe de Ná, eu diria que não sei, né? Porque a gente entra em aspectos de religião, né? Em religião, a gente pode ter alguns aspectos lá sobrenaturais que a gente não vai ter explicação na ciência. É próprio da religião, né? Mas há de se ressaltar também que dentro das religiões eu tenho pessoas. E pessoas são acometidas de transtornos. Percebe? Essa parte sobrenatural aí é muito pra esse lado aí mesmo, correto. Tá certo. Então, assim, ó, quem tá falando? É o Jonathan. Então, Jonathan, legal essa sua pergunta. É importante a gente separar, né? Dentro da religião, tem coisas que acontecem que são sobrenaturais. Mas a gente vai falar de fé, né? Certo. Ok, então ali a gente não vai entrar com essa explicação científica. Porém, quem está lá dentro? Pessoas. Nós. E pessoas, aí eu vou ter de 9 a 15% que são cometidas de transtorno de personalidade. Então, pode ser que alguns eventos lá sejam de pessoas com transtorno de personalidade esquizotípica. Ok, obrigado pela informação. Ótimo. Transtorno de personalidade paranoide. Sabe aquela pessoa desconfiada? Mas não desconfiada pouquinho. Desconfiada ao ponto de comprometer os seus relacionamentos. Desconfiada ao ponto de ter problemas de se manter num grupo, ter conflitos em sua família, não conseguir se manter no emprego, de não conseguir se manter numa sala de aula, de não conseguir manter um relacionamento amoroso, porque são muito ciumentos, acreditam sempre que as pessoas estão tramando contra elas, acreditam sempre que as pessoas estão planejando algo, acreditam sempre que as pessoas farão algum mal para ela. E todas as ações, mesmo as ações inofensivas ou bem intencionadas que as pessoas tentem fazer com elas, elas vão acreditar que existe um mal por trás. São pessoas caracterizadas ou com critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade paranoide. E aí eu vou frisar o que eu tenho falado, tá, gente? Por favor, não entendam essa característica como sendo de um transtorno paranoide. Por exemplo, se a pessoa for desconfiada, tem um transtorno de personalidade paranoide. Não é isso.
Nós estamos falando aqui de um padrão repetitivo, inflexível, de longa duração, que se iniciou no início da fase adulta ou da adolescência e permanece por toda a vida, e a pessoa tem dificuldades de relacionamentos em todos os setores da sua vida por conta desses padrões de interação que ela estabelece. Tudo bem? Se há esses critérios, eu tenho condições de começar aqui a buscar critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade. Só o fato de a pessoa ser desconfiada, não. Tá bom? Só o fato de a pessoa ser ciumenta, também não. A gente vai estar aí pensando em outras questões, tá bom? Perguntas sobre o transtorno de personalidade paranoide? Ô, professor, tanto esse transtorno como outros, existem graus, existem níveis de transtorno para cada um deles? No paranoide, por exemplo, tem grau 1, 2, 3, esses dados também ou não? Não, codificado no DSM, não. Uhum. Você tem o transtorno e, por vezes, a pessoa está colecionando maiores prejuízos psíquicos, sociais, e, às vezes, nem tanto, né? Claro que esses padrões de repetitivos, inflexíveis, eles acabam ocasionando muitos prejuízos para a pessoa, né? Mas, muitas vezes, a pessoa vai tocando sua vida, né? Tocando sua vida. Ok, obrigado. Professor. Sim? Esse tipo de transtornos aí que a gente está citando, ele é pior para a pessoa em si ou para a sociedade em volta dela? Quem está falando? O Thiago. Thiago, pergunta boa, cara. Não sei te responder, não. Eu acho que para os dois, viu? A pessoa está em sofrimento psíquico e as pessoas que convivem com ela também vão ter algum tipo de sofrimento emocional, né? Não sei se para um mais ou para outro menos, mas os dois vão colecionar sofrimento. Entendi. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Posso passar? Pode sim. Pode, professor. Boa. Pode, professor. Transtorno de personalidade histriônica. Ou histriônico, né? Eu não sei se a minha imagem aí, a imagem escolhida correspondeu ao transtorno de personalidade histriônica. Mais uma pessoa com esse tipo de... Essa imagem remete vocês a alguma coisa? A pensar nesse transtorno de personalidade? Seria uma pessoa histérica? Não. Às vezes sim. Às vezes sim, mas não necessariamente. Hã? Vaidade? Vaidade, sim, também. Ela está atrás de uma luz, de uma cortina vermelha e tem um foco de luz sobre ela, tá vendo? Querendo chamar atenção, é isso? Exato. As pessoas... E aí pode entrar a histeria, a vaidade, mas as pessoas com esse transtorno de personalidade, elas têm uma necessidade gigantesca de chamar atenção. Professor? Sim. A gente pode considerar essas pessoas que vivem postando no Face viagens e situações que não vivem na realidade, tem esse tipo de transtorno? Face, Instagram e redes sociais em geral. Pode ser que sim, mas pode ser também um mecanismo de defesa. Lembra que falamos de compensação ou até mesmo de fantasia? Não um transtorno de personalidade, mas um mecanismo de defesa sendo acionado lá para que a pessoa não entre em contato com a sua própria realidade, e a sua própria realidade, para ela, pode causar algum tipo de sofrimento. Então ela entra no mundo de fantasia e começa a postar coisas que não condizem com a sua realidade.
Pode ser uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica que vai fazer de tudo. E aí, quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo para chamar a atenção. As pessoas com transtorno de personalidade histriônico, elas são capazes de se ferirem, elas são capazes de simularem um acidente, se elas acharem que não estão sendo o centro da atenção. Elas buscam seduzir as pessoas em seus relacionamentos, elas são extravagantes, elas utilizam-se dos seus atributos físicos, de suas roupas, para chamar atenção e para seduzir. Uma característica interessante da pessoa que tem, né, o transtorno de personalidade histriônico é aquela pessoa que você já conversou, às vezes conheceu ela uma única vez, mal sabe o nome da pessoa, e quando ela te encontra de novo, ela te trata como fosse um amigo mais íntimo do mundo, como se ela te conhecesse desde a infância. E ela vai se aproximar, vai te seduzir, vai propor ali um relacionamento muito próximo, e o objetivo dela é unicamente ser o centro das atenções. É aquela pessoa que se ela mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp e ninguém responder, nossa, ela vai se sentir muito mal. É capaz de ela inventar uma história. Gente, acabei de sofrer um acidente aqui. Aí o pessoal vai se mobilizar para responder, percebem? Se ela entrar num ambiente onde tem muitas pessoas e ninguém olhar para ela, ela vai se sentir muito mal. Então ela vai fazer alguma coisa para que as pessoas olhem para ela. Ou para ele, né? Mas vejam, e eu vou, se vocês me permitem, se vocês me dão licença, eu vou fazer essa correção, né, essa alusão a cada transtorno. Não significa que as pessoas que procuram chamar a atenção possuem transtorno de personalidade histriônica. Tá bom? A gente está falando de algo aqui que é um padrão repetitivo, inflexível, que é algo de longa duração, que apareceu lá na adolescência ou no início da fase adulta e permanece por toda a vida. É algo que a pessoa é assim em todas as suas relações, em todos os momentos, tá? E aí eu começo a ter critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade histriônica. Agora, se a pessoa só quer chamar atenção, pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser uma autoestima baixa, pode ser uma crença de desvalor, não necessariamente um transtorno de personalidade, né? Pode ser insegurança, pode ser ansiedade, enfim. Esses transtornos, eles têm tratamento ou a pessoa nasceu assim e vai morrer assim? Vamos chegar lá, sua pergunta é ótima. Vamos chegar lá, viu? Mas já posso adiantar que tem tratamento, sim. Tá? Vamos pro próximo. Posso passar? Perguntas do histriônico? Professor? Sim. A minha pergunta seria um pouco parecida. Na verdade, é muito parecida. Eu pergunto se a pessoa desenvolve isso com o tempo ou ela nasce assim também. Ou alguma coisa que venha desencadear esse transtorno. Posso responder daqui a pouquinho? Sim, sem problema. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente chega lá e vai ficar mais claro. Vamos ver o borderline. Já ouviram falar desse transtorno de personalidade borderline? Professor, não mudou a tela não, viu? Agora foi. Ah, deve ser a minha conexão que dá uma caída e demora um pouquinho. Bom, nós temos muitas pessoas aí que são chamadas muitas vezes de borderline, porque associam o transtorno borderline com a automutilação. São coisas diferentes. Podem ter associação, mas não são a mesma coisa, né?
Uma pessoa que se automutila não necessariamente tem transtorno de personalidade. Uma adolescente com seus 15 anos que corta os seus braços com gilete, o que infelizmente não é tão raro assim, não necessariamente tem transtorno de personalidade borderline. Mas é comum no senso das pessoas, né, terem esse entendimento. Uma pessoa com transtorno de personalidade borderline é uma pessoa muito insegura, baixa autoestima. Ela vive na borda da linha, ou ali no limite do adaptável para o desajustado. Do adaptado para o desajustado. Professor? Sim? Oi, é o Fábio que está falando. A Jéssica, eu acho que caiu de novo aqui da sala, ela está pedindo para aceitar ela. Peraí. Tá. Não, ela não está aqui não pedindo. Tá, se quiser continuar aí, eu vou perguntar para ela e deixo o áudio aqui. Eu te interrompo de novo, se não for muito incômodo aí. Não, imagina. Se ela tentar entrar, você me avisa, por gentileza. Ok. Obrigado. Bom, então a gente vai levar em consideração aqui pessoas com transtorno de personalidade borderline. As reações emocionais são muito intensas e desproporcionais. Essas pessoas, elas amam um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, assim, de forma patológica. Elas dão presente, elas se dedicam, elas são carinhosas, elas são, assim, nosso amor em pessoa. Mas de um dia para o outro, elas são capazes de planejar o homicídio dessa pessoa, com muita raiva, com muita ira, de uma hora para outra. Percebe a borda da linha, borderline? Uma livre tradução, claro, né? Me permitam. Então elas vão alterar. Eu ia comparar com bipolar, mas não vou fazer essa comparação para não trazer nenhum tipo de confusão. Mas o borderline, ele oscila, sabe? Oscila entre esse amor e esse ódio de uma forma muito desproporcional e muito significativa. Professor, e como a gente pode diferenciar isso da bipolaridade? Os critérios diagnósticos. O que nos possibilita a diferenciação são os critérios diagnósticos. A gente vai chegar ao transtorno de personalidade borderline aqui, levando em consideração aqueles critérios que eu mencionei no começo, né? Um padrão repetitivo, que se iniciou ali na adolescência, o início da fase adulta, um padrão de relações inflexíveis, com respostas inflexíveis e que causam prejuízos em todas as suas relações. Diferente da bipolaridade com transtorno afetivo, né? Aqui eu menciono, né, a automutilação, como eu disse, mas como eu tenho feito a cada transtorno, não significa que uma pessoa que se automutile tem transtorno de personalidade borderline. Tá bom? São alguns exemplos. E o ódio, ele é muito desproporcional, tá? Pensem assim, numa coisa muito desequilibrada. Um exemplo, eu atendi uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, que ela amava cachorro, amava demais. Amava não, ama cachorro demais. E a vizinha uma vez tirou a comida do cachorro, ela deixava a comida lá na calçada, a vizinha tirou a comida do cachorro, que ela dava comida para os cachorros da rua, e a vizinha não gostava daqueles cachorros já juntando ali na calçada, a vizinha tirou a comida que ela colocou. E essa pessoa planejou colocar veneno na caixa d'água da vizinha para matar toda a família. E ela contava isso como se isso fosse a coisa mais normal do mundo e como se isso justificasse, ou como se isso fosse justificado pelo fato de a pessoa ter tirado a comida dos cachorros.
Percebem como que essas reações emocionais são intensas e desproporcionais? Professor, eu tenho uma amiga que ela tem e é bem complicado mesmo. A família sofre muito, viu? Ela sofre muito, muito mesmo. Assim, como perguntaram há pouco, há tratamento? Há tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, para que a pessoa, apesar do transtorno, consiga alcançar uma condição de vida o mais saudável possível, né? Professor, Sim. Uma pessoa com esse transtorno, ela tem, na verdade, uma percepção distorcida de fatos porque entre aspas, agridam ela ou alguém. Então, por exemplo, o fato de a sua cliente ter planejado isso é justificado pelo simples fato, na cabeça dela, pelo simples fato dela ter tirado da vizinha ter tirado a ração, certo? Para ela, sim. Então, essa distorção de percepção ela tem. Na verdade, de agressão. Na verdade, eu não diria uma distorção na percepção. Quem está falando? Fábio. Ô, Fábio, eu não usaria esse termo, Uhum. uma distorção na percepção, porque a distorção na percepção é algo que todos nós temos em algum momento. Mas eu diria como uma resposta inflexível, intolerante. Como uma resposta desproporcional, como uma resposta descabível para uma situação. Tá. Beleza. Que constitui naquele padrão que nós vimos lá de interação desequilibrado, né? Não no sentido cognitivo, emocional, comportamental. Entendi. Deu para juntar as peças aqui, beleza. Obrigado, professor. A automutilação, gente, é algo que eu mencionei que nem todas as pessoas que se automutilam têm transtorno de personalidade borderline, mas é algo que vale a pena a gente ficar atento, né? Muitas pessoas ou muitas adolescentes, né, se automutilam porque aprenderam esse comportamento e podem estar se automutilando por uma personalidade, um transtorno de personalidade histriônica, ou podem estar se automutilando por sintomas depressivos, ansiosos, ou enfim, por qualquer outro tipo de transtorno que não borderline. Mas muitas vezes estão se automutilando por conta de um transtorno de personalidade borderline. Muitas pessoas, nesses processos de automutilação, algumas pessoas pegam giletes e ficam cortando o pulso. É comum você ver essas jovens, eu digo jovens, mulheres, né, adolescentes, porque também é mais comum em meninas adolescentes. Mas isso também pode acontecer com meninos, né, que tenham os braços cheios de cicatrizes, que se cortam todos assim, né. Mas também é importante a gente ficar atento, porque muitas vezes nesses cortes que era só uma automutilação, a pessoa pode cometer o suicídio, né, sem querer, porque tentou se automutilar e acabou cortando uma veia, acabou cortando uma artéria e se suicidou. Professor? Sim? Quais os fatos lá na pré-adolescência ou na adolescência podem ter desencadeado esse transtorno de borderline na pessoa daí para frente? Quem está perguntando? É o Thiago. Thiago, posso pedir para você, para a gente voltar nessa questão aí, como eu falei para as duas pessoas aí daqui a pouquinho? Pode, tranquilo. Me lembra, tá? Por gentileza, porque a gente vai amarrar todos esses transtornos aqui lá no final. Tá, beleza. Obrigado. A sua pergunta é ótima. Não esquece de mencioná-la de novo. Beleza. Professor, posso fazer uma observação? Sim. Na verdade, mais uma pergunta, né? O senhor menciona que esse transtorno de borderline, ele é um pouco semelhante ao do bipolar. E o exemplo que o senhor menciona é justamente esse. A pessoa ama demais uma pessoa
e no outro dia ela é capaz de cometer o homicídio, né? Daí eu associei isso à pessoa que ela amava. Só que o exemplo que o senhor usou da pessoa que procurou o senhor, que ela ama demais o cachorro e tentou matar achou que seria coerente matar a vizinha porque tirou a comida dos cachorros da calçada, me gerou essa dúvida. Porque, assim, acredito que todos esses transtornos que o senhor mencionou até agora, eu conheço muitas pessoas que se enquadram nessas situações, né? Só que não ao extremo. Daí não caracteriza um transtorno. E a situação da bipolaridade, eu acredito que seja muito comum, como mencionou o Gervásio aí, no nosso convívio, né? Você se dá muito bem com a pessoa, te trata muito bem num dia, e aí no outro dia ela já não olha na sua cara, não quer falar com você, e você muitas das vezes nem sabe o motivo. E aí a dúvida minha é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo reformular a pergunta, né? Vamos lá. Transtorno de borderline é a mesma coisa ou a pessoa precisa ter algum motivo aparente para desencadear essa mudança de afeto? Um dia gosta e o outro não. Que nem na situação dos cachorros com a vizinha. Peraí. É a mesma coisa do quê? Desculpa te interromper. É a mesma coisa do quê? Porque assim, talvez eu não esteja conseguindo fazer a pergunta certa, né? Ou da maneira certa. A pessoa bipolar, ela te trata muito bem num dia e no outro, sem mais nem menos, ela te odeia, digamos assim. No caso do exemplo que o senhor mencionou, houve o desencadeamento aí para que a sua paciente tivesse uma raiva da vizinha. A vizinha tirou a comida dos cachorros. Então, isso fez com que ela cogitasse de jogar veneno na caixa d'água. Deixa eu tentar te responder. Posso? Por favor. Ó, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno afetivo, de afeto. A pessoa há uma oscilação no humor. Transtorno de personalidade borderline é um padrão de funcionamento. A pessoa funciona dessa forma. A pessoa tem padrões inflexíveis e repetitivos durante uma vida toda. Não é um afeto. É um padrão cognitivo, afetivo, comportamental. Ok? Diferenciou um pouco aí? Sim, está começando a clarear. Isso. Legal. Não se preocupa em que isso fique muito claro agora, né? Vai se esforçando, todos nós, né? E qualquer dúvida vão me perguntando, tá bom? Mas a gente está falando de critérios diagnósticos, gente. Então, assim, tem pontos que a gente vai ter que ir lá no DSM, dar uma olhadinha. A gente não vai ser descuidado ao ponto de afirmar que uma pessoa tem este ou aquele transtorno somente com base em características, né? A gente tem que ter um quadro diagnóstico, a gente tem que ter critérios sendo atendidos para que a gente possa afirmar que a pessoa tem este ou aquele transtorno, tá? Bom, o próximo é o transtorno de personalidade narcisista. E o transtorno de personalidade narcisista, talvez ele seja um pouco mais conhecido, né? Pessoa que tem uma preocupação excessiva com a sua aparência, muito vaidosa, muito... como que eu posso dizer? Que se acha muito bonita, que se acha digna de toda a atenção, que se acha melhor do que outras pessoas, enfim. É como essa imagem que eu trouxe aqui, a aparência que talvez o narcisista encontre como um pouco mais perfeita é a sua, mas mesmo assim ele ainda é insatisfeito porque essa preocupação é excessiva e constante e frequente com a sua própria aparência. São arrogantes, egocêntricos, pouco empáticos,
empáticos. Por que pouco empático? Porque o que importa é a minha aparência, o que importa sou eu, o que importa é eu estar bem, o que importa é o que eu estou falando, é o que eu estou sentindo, e o que você está sentindo ou falando, para mim não tem muita importância. São invejosos, querem atenção demais. Isso é o que caracteriza uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Alguém ia fazer uma pergunta sobre esse transtorno, que eu lembro? Era eu, professor. Sim, fica à vontade. As narcisistas, elas tendem a ser cruéis porque elas não têm empatia, né? Pouca. Então, pode ser comparado com uma pessoa psicopata, que também não tem empatia pela pessoa que ela está causando algum dano físico ou mesmo psicológico? Não pode ser comparado porque é outro transtorno, né? A psicopatia. Mas, quando a gente fala de pouca empatia, pode se assemelhar, porque o narcisista ele é cruel no seguinte sentido: o que importa sou eu. Eu até sei que você está sofrendo, mas eu não estou nem aí. Porque o que importa sou eu. Eu sou o mais importante, eu sou o mais bonito, eu sou... o que eu estou passando é o que importa. Então, nos seus relacionamentos, o narcisista é aquela pessoa que se relaciona... sei lá, deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui bem simplório, bem esdrúxulo, né? O cara tá com a namorada, o narcisista, ele passa no espelho, ele fica se olhando no espelho, ele não olha para a namorada, ele fica falando para a namorada assim, aí, como que eu tô? Tô bonito? E aí, você tá me achando forte? Como que você acha que eu tô? Será que eu tô bem? Ele fica buscando essas validações o tempo todo. Então, a outra pessoa, nesse sentido, ele é cruel, sabe? A outra pessoa, pouco importa. Dificilmente ele vai falar que a outra pessoa tá bonita, ou é bonita. Nesse sentido, ele é cruel, percebe? Mas ele, diferente da crueldade do psicopata, né? O psicopata, ele não tem essa clareza que a outra pessoa tem sofrimento. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Pergunta, gente? Até aqui? Professor. Sim. Então, eu posso dizer que a crueldade tem graus diferentes? Eu não sei se tem graus diferentes, mas tem... Porque, por exemplo, se pegar esse exemplo que o senhor deu do narcisista, ele é cruel no sentido de ignorar, desprezar. Isso. Talvez o... Oh, meu Deus, o outro termo que foi usado agora na pergunta? Esquizofrênico? O psicopata. Psicopata, talvez a crueldade dele seja em causar a dor física, efetivamente. Mas eu não vou falar em grau de crueldade, né? Talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu disse que o narcisista é cruel nesse sentido, talvez essa crueldade é mais uma percepção minha. Em qual sentido? Essa pessoa que está sem nenhum tipo de atenção, que está com uma pessoa narcisista, talvez para ela não seja crueldade, percebe? Mas dependendo do... Subjetivo, né? Depende muito da pessoa. Como a pessoa está se sentindo. Se você está sendo cruel comigo ou não. Vai depender de como eu recebo a ação que a outra pessoa está fazendo. Isso. Eu falei que isso é crueldade, mas isso pode ser uma percepção muito mais minha, né? Do que da própria pessoa que está recebendo lá, ou que está se relacionando com uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Mas foi uma maneira de ilustrar aqui que o narcisista, ele vai chamar a atenção, ele vai se importar, ele vai se preocupar sempre com a sua aparência, sempre com ele, sempre com o fato de ele ser ali o alvo das atenções. E a pessoa que está com ele, cara, tanto faz como tanto fez. Agora, se isso é crueldade, aí vai da avaliação de cada um de nós, né? Por isso que
aqui não dá para a gente falar em graus, né? Diferente do psicopata, né? Que a crueldade dele aí também é uma avaliação nossa, mas é direcionada para o outro, né? E não porque ele está visando a si, mas ele está direcionando aquela crueldade ao outro. E não porque também ele não, no caso do narciso ou do narcisista, é pouca empatia no seguinte sentido. Puxa, se eu estou bem, eu sou o mais bonito, eu sou o mais belo, cara, o outro até posso olhar assim, de vez em quando tem um lapso de que ele está sofrendo, mas isso é algo muito, muito insignificante para mim que sou narcisista, né? Eu vou ficar olhando no espelho aqui, admirando minha beleza, e se a pessoa está chorando ali do lado, cara, não estou nem aí. Eu estou olhando para mim. Posso passar, gente? Sim, professor. E talvez o narcisista encontre uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. E aí a gente não vai falar de crueldade, olha que loucura, né? Porque a pessoa com transtorno de personalidade dependente, ela é incapaz de tomar decisões sozinhas. Ela se sente insuficientes, impotentes, incapazes, não dignas de ser amadas, não dignas de serem valorizadas, não se sentem belas, não se sentem inteligentes, então elas dependem extremamente do outro. Não só numa relação amorosa, mas numa relação de amizade, numa relação de grupo. Sabe aquela pessoa que vai se apegar às outras de uma forma assim, patológica, do tipo que se, puxa, a pessoa não veio, acabou. Eu não sei mais o que eu faço sem essa pessoa aqui do meu lado, eu não sei mais o que eu faço sem a minha amiga aqui na festa, eu não sei o que eu faço se essa pessoa não aparecer, eu não sei o que eu faço se esse relacionamento terminar. Porque a pessoa com transtorno de personalidade dependente, ela se sente incapaz. E aí comecem a fazer algumas inferências aí sobre os conflitos, sobre os problemas de relacionamento, sobre as dificuldades, sobre os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos que as pessoas com esses transtornos vão se enfiar, né? Se a pessoa com transtorno de personalidade dependente encontrar para se relacionar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, puxa vida, ferrou. Ou se encontrar uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, aí ferrou. Esse tipo de encontros, assim, relacionamentos devem ser bastante rotineiros, né, professor? Quem está perguntando? Tiago. Ah, Tiago, eu acredito, cara, que assim acaba sendo um atraindo o outro, né, de certa forma. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho o dedo podre. Opa, por que será? Por que será que você tem o dedo podre? Os opostos se atraem, né? Há algum funcionamento nessa pessoa que fala que tem o dedo podre está acontecendo para que ela só se envolva em relacionamentos assim. Ou que as suas escolhas sejam comprometidas, né? Mas normalmente essas pessoas vão atribuir a falta de sorte, a circunstância, vão atribuir a culpa ao outro, e dificilmente vão entrar em contato consigo mesma e consigo mesmo, dificilmente vão se perceber, né, como num funcionamento patológico, num funcionamento com mal adaptabilidade, né? Então, em algum momento a ficha caia e a pessoa
depois de colecionar muitos prejuízos de sofrimento emocional, busque um suporte profissional, né? Mas elas também podem meio que maquiar isso, não pode, professor, no começo da relação, assim, mais ou menos? Tentar esconder, para depois, com o tempo, acabar deixando se mostrar esses transtornos, assim? Maquiar não, cara, porque se você te falar maquiar, a gente vai entender que a pessoa tem o transtorno e ela sabe que tem e ela esconde, né? E aqui é um padrão de funcionamento, é um padrão de interação que a pessoa tem. Percebe? Ela não tem clareza de que tem o transtorno ou Tá, de que ela não vai conseguir, ela não vai esconder uma coisa que ela sabe, que ela não sabe que tem, né? Não, entendi, beleza. Vamos pro próximo. Transtorno de personalidade esquiva. Bom, a pessoa com esse transtorno de personalidade, ela morre de medo de reprovação, de rejeição, ela necessita demais de validação do outro, de aprovação, e diante do medo, né, de ser reprovada, diante do medo de ser rejeitada, diante do medo de não ser amada ou amado, a pessoa com transtorno de personalidade esquiva, ela evita contatos sociais. Ou ela só estabelece quando ela tem plena certeza que será aprovada. Então, nas suas relações sociais, é aquela pessoa extremamente cautelosa. É aquela pessoa que, em princípio, é super desconfiada. Ela, para se aproximar, ela é super reservada, desconfiada. Aí, quando ela percebe que recebeu a aprovação, aí ela se sente mais segura, ela se aproxima mais, ela consegue estabelecer um pouco mais de contato. E aí eu vou repetir o que eu estou falando ao longo, né, a cada encontro, a cada transtorno. Não avaliem essas características como sendo de uma pessoa com transtorno de personalidade esquiva, tá bom? Essas características que nós estamos mencionando são características comuns às pessoas com transtorno de personalidade esquiva. A gente está falando aqui de pessoas que têm um padrão inflexível, repetitivo, de longa duração, desde o início da adolescência ou da fase adulta, e que em todos os seus relacionamentos a pessoa é assim. E esse padrão de resposta não está relacionado a um outro transtorno, não está relacionado ao consumo de alguma substância, a pessoa funciona dessa forma, tá bom? Claro que a gente tem um monte de gente por aí que necessita de aprovação, que tem medo de rejeição, que não se sentem capazes, mas não tem transtorno de personalidade. Bom, muitas vezes essas pessoas possuem crenças disfuncionais aí que influenciam todo o seu funcionamento psíquico, emocional, comportamental, mas não há critérios para um transtorno de personalidade, tá? Posso passar? Sim. Vamos lá. Transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Tá vendo a mulher aí com o quadrinho na parede? Medindo, com esquadro, com régua. Buscando perfeccionismo, autoexigência, detalhes, ordem, organização, mas não como uma pessoa organizada, como uma pessoa patologicamente organizada. É o chamado ou conhecido como transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é um transtorno também, infelizmente, comum. As pessoas colecionam muitos prejuízos de várias ordens em seus relacionamentos profissionais, pessoais, familiares. O sofrimento, ele é
ele é considerável. Ele é muito considerável, viu? A gente está falando de sofrimento psíquico, viu, gente? A gente está falando de pessoas que sofrem. Pessoas que, por conta de um transtorno, sofrem demais. Eu já atendi pessoas com transtorno obsessivo compulsivo que, depois de chacoalhar infinitas vezes a toalha do banheiro para deixar ela na posição certinha, pendurada, quebraram a lâmpada do banheiro de tanto bater a toalha para cima. Pessoas que perderam e que perdem compromisso porque têm que conferir a porta infinitas vezes. Ô, professor. Sim, Gervásio. Pode-se falar que essa pessoa tem o TOC? Sim. Sim, é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Um funcionamento obsessivo compulsivo. Uhum. E eu já atendi pessoas que, para ela se deitar, ela precisa deitar na cama, e antes de se deitar na cama, ela precisa definir qual vai ser o caminho exato que ela vai chegar até a cama, do apagar a luz até a cama. Porque se ela apagar a luz e não fazer aquele caminho exato, um grande monstro pode pegá-la. Isso toda noite. É sofrimento psíquico, né, gente? Sofrimento emocional. Bom. Posso passar? Mais um? Perguntas até aqui? Não, professor. Eu assisti esse filme. Assistiram? Eu assisti. Puxa, quem não assistiu, vale a pena assistir, hein? Eu Esse assisti. filme É bem legal. muito da hora. Esse filme é show de bola. E ali é um caso típico de transtorno de personalidade antissocial. Os indivíduos com esse transtorno são incapazes de respeitar regras sociais. Incapazes, viu? Eles não respeitam porque eles não querem, mas eles não conseguem discernir entre o certo e o errado. Eles não consideram os sentimentos, as vontades, os direitos das outras pessoas. É o chamado psicopata, ou também o transtorno de personalidade dissocial, ausência de empatia, ausência de remorso. Mas há uma incapacidade, há uma incapacidade de discernir o que é certo, o que é errado, de compreender ou de assimilar o sofrimento das outras pessoas. Geralmente são pessoas que constantemente estão envolvidas em problemas, em conflitos com a justiça. Quando jovens, frequentemente apresentam histórico de maus tratos e torturas em animais. E se envolvem em atos graves. São mentirosos, dissimulados, manipuladores, mentem para conquistar a confiança das pessoas, sempre buscando obter vantagens. E eu estou fazendo só uma apresentação do transtorno, tá? Mas no dia 19 vai ter um grupo aí que vai falar mais sobre esse transtorno de personalidade antissocial. Eu tenho compartilhado vários textos e artigos lá no AVA também, para quem puder lá, querer baixar e ler um pouco mais sobre esse tipo de transtorno. Professor, tá, pegando esse gancho, nós só temos 4 grupos, tá? Então, assim, do dia 19 tá fora. É só 4 grupos? Isso. Tá só ótimo. tem 4, professor. A gente contou todos lá. Então fica o do dia 19 do 10, que é o transtorno, fica fora, correto? Fica fora, correto. Beleza. Perfeito. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Gervásio. De nada. Ótimo.
Eu coloquei como exemplo aqui estelionatários, mas, poxa, é só um exemplo, tá, gente? Que a gente pode pensar em vários tipos de prática de crime, vários delitos aqui, que as pessoas com transtorno de personalidade antissocial, de homicídio a roubos dos mais variados, né? Isso ele é um tema frequente quando a gente fala da personalidade antissocial e a criminalidade. A gente vai falar também de sociopatia, e eu vou falar com vocês sobre isso melhor quando a gente for fazer aula só sobre isso. Às vezes a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, nós nos remetemos quase que instantaneamente ao psicopata, né, ao serial killer, à pessoa que mata uma série de pessoas, mas ampliem um pouco e lembrem-se que essas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, eles estão em todas as esferas da sociedade. A gente vai ter pessoas com transtorno de personalidade antissocial atuando como grandes executivos, como políticos, tá bom? Aí pensem numa pessoa assim, com alta possibilidade de delinquir, incapazes de sentir remorso, insensíveis, com falta de empatia, com desrespeito às convenções sociais. Assim, resguardadas todas as proporções devidas, pensem num político, por exemplo, que rouba a merenda das escolas de periferia e que crianças permanecem com fome, o quanto falta empatia, incapacidade de sentir remorso, insensibilidade, desrespeito às convenções sociais e a todo tipo de norma e regra para esse cara. Não estou dizendo que seja, mas pode ser aí características de um transtorno de personalidade antissocial, né? Bom, para as senhoras advogadas e advogados, é importante a gente lembrar que a justiça não entende essas pessoas como inimputáveis, tá bom? Eles são incapazes de ter clareza desse certo ou desse errado, mas elas são consideradas imputáveis, pois a justiça os entende como conscientes, eles têm consciência do que estão fazendo apesar do transtorno. Tá bom? São presos em estabelecimentos prisionais comuns. Claro, vale discussão, vale as defesas, vale as argumentações, tá bom? Mas é trabalho a se fazer. Perguntas até aqui, gente? Não, professor. Não? Vamos lá. Trouxe também, não é um transtorno de personalidade, tá bom? Não é um transtorno de personalidade, mas é um transtorno dissociativo de identidade. Também é um transtorno codificado lá no DSM. Antigamente, esse transtorno dissociativo de identidade era chamado de transtorno de personalidades múltiplas. Ele não é tão comum como os anteriores, mas aqui ele é caracterizado por uma pessoa que tem 2 ou mais estados de personalidade. Elas não se recordam do que a sua outra personalidade fez, não se recordam de informações importantes ou de eventos que sejam traumáticos ou estressantes. Elas oscilam em 2 ou mais estados de personalidade. E tem um excelente filme para quem quiser assistir, que é o Fragmentado. Acho que é isso, Fragmentado. Excelente filme que mostra esse transtorno dissociativo de identidade. Ele não é comum como os transtornos de personalidade, tá bom, gente? Professor. Sim? No filme, a personalidade, eu não lembro o nome agora, a pessoa que ia fazer a terapia, ele parecia saber
o que as outras personalidades dele estavam fazendo de errado. Então a pessoa ela não se lembra do que fez ou ela lembra? Não, ela não se lembra, ela não tem essa clareza, né? Como que se fosse uma dissimulação, sabe? Eu agora estou com esta personalidade, eu vou fazer isso, aí depois eu assumo a outra e faço aquilo e lembro o que essa fez. Não há essa clareza. Na ficção, o pessoal apresenta que sim, né? Mas não há essa clareza desse trânsito entre as personalidades, sabe? Na hora que eu quero, conforme me apraz ou conforme me é conveniente, sabe? Sim. Acho que foi um furo mesmo do enredo. Ou então até foi de propósito, né? A ficção aí para causar mais. Para ficar mais interessante, talvez, né? Okay. Bom, estamos quase acabando, tá, gente? Força, paciência, a influência de fatores ambientais, familiares e biológicos. Aqui eu começo a talvez responder as perguntas que foram feitas, e se não for respondida, vocês me interrompam e, por favor, perguntem novamente, tá? Não é possível, ou nós não temos condições científicas para se afirmar se o fator genético, biológico, em qual medida ele interfere na ocorrência de transtornos de personalidade. Sabemos que todos os fatores ambientais, familiares, biológicos têm influência e vão interferir e contribuir para o transtorno de personalidade. Mas nós não temos condições de afirmar qual interfere mais ou qual é a implicância de um ou de outro. Bom, tem um aspecto genético? Tem, que é o fator biológico? Temos. É só ele? Não. Precisamos considerar os fatores ambientais e familiares. E aqui alguém me fez uma pergunta, eu acho que foi o Tiago. Talvez não haja aspectos biológicos, genéticos, para o surgimento de um transtorno de personalidade, mas os fatores ambientais e familiares podem contribuir para o surgimento de um transtorno de personalidade. Como exemplo de uma superproteção paterna, se transformar num transtorno histriônico ou dependente. A violência, agressividade, privações, são fatores ambientais, familiares que podem contribuir para o surgimento de transtornos de personalidade e outros lá na fase adulta, tá bom? Não é uma questão de causa e efeito, tá? Se a pessoa está neste ambiente, ela terá o transtorno de personalidade. Não é isso. Nós não temos condições de fazer esse tipo de afirmação. O que nós vamos levar em consideração é que em ambientes, contextos familiares, de superproteção, de privação, de violência, de agressividade, juntando a isso ingredientes genéticos, aí sim eu tenho condições de talvez ter um transtorno de personalidade lá na fase adulta. Então, aqui repetindo o que eu disse, né? Nós não temos condições de diagnosticar um transtorno por conta dos aspectos genéticos, biológicos. A pessoa tem um transtorno de personalidade por conta da genética. Não, nós não temos condições de afirmar isso. Também nós não temos condições de afirmar que é por conta do contexto familiar no qual ela foi criada. Também nós não temos condições de afirmar isso. Mas uma afirmação, uma explicação aceitável na comunidade científica é que predisposição genética somada à condição ambiental
pode desencadear um transtorno de personalidade. Ficou claro aí, gente? Perguntas? Não, professor. Tranquilo. Professor, é o Lucivaldo. Então, levando em conta que um ambiente, um convívio de uma pessoa pode levar a um transtorno, essa mesma pessoa, tendo esse transtorno, ela mudando de ambiente, possa ser que isso passe sem um acompanhamento médico ou não existe isso? Acompanhamento psiquiátrico ou psicológico? Em qual fase da vida você está perguntando, Lucivaldo? Isso na fase adulta. Na fase adulta, uma pessoa ela desenvolveu ali na adolescência um certo transtorno e mudando o ambiente, casou, mudou de cidade, isso pode a pessoa pode ficar livre desse transtorno assim, sem o auxílio então, mas você está falando da criança? Olha, o seu áudio está muito ruim, mas olha só, vou tentar responder aqui. A gente vai falar de transtorno de personalidade somente em adultos. Criança não tem transtorno de personalidade. Por que criança não tem transtorno de personalidade? Porque criança não tem personalidade formada ainda. Então a gente vai falar aí da adolescência para frente, transtornos de personalidade, tá bom? Uma criança... Professor, seu áudio ficou mudo. Ficou mudo? Sim, peraí. Cortou. Então é a conexão que ficou ruim. Voltou? Melhorou? Sim, voltou. Então... Ficou mudo de novo. Eita! Povo, me ouvem? Tá bem ruim, professor. Tá cortando? Agora, veja aí se melhorou. Acho que agora melhorou, né? Sim. Agora sim. Agora sim. Eita, vamos lá. Estamos acabando. Eu dizia que... Professor, ficou mudo de novo. Tá ruim, professor, sua conexão aí. Tá ruim. Eita! Tá ruim, gente. Tá oscilando demais. Estamos quase acabando. Acho que agora voltou. Parece que voltou. Acho que ficou mudo de novo. Aí, vê se voltou agora. Agora tá, por enquanto tá normal. Vamos ver se não vai cair. Vamos lá. Bom, eu dizia que nós não temos condições de... Criança não recebe um diagnóstico de transtorno de personalidade porque não possuem personalidade formada. Eu dizia também que, para tentar responder a questão do Lucivaldo, que uma criança que foi criada num ambiente aversivo, de violência, agressividade, ou mesmo de superproteção de pais, se ela for retirada desse ambiente e colocada num ambiente saudável, isso contribui para que esse transtorno não seja gerado.
a criança. Um adulto, já com transtorno de personalidade, é muito provável que ele não procure um apoio profissional sem antes ter colecionado uma infinidade de prejuízos e de sofrimento emocional. Uma vez buscando suporte profissional, há tratamento, conduta medicamentosa, há psicoterapia que pode auxiliá-lo a, apesar do transtorno, buscar um padrão de vida adaptável, um padrão de vida mais flexível, com respostas mais coerentes para as circunstâncias as mais variadas da vida. Tá bom? Olha, nós podemos afirmar que muitas pessoas possuem o gene que predispõe a um transtorno, mas a condição ambiental não possibilitou que esse transtorno ocorresse. Assim como outros, apesar da condição ambiental familiar possibilitar a ocorrência de algum tipo de transtorno, este não foi desenvolvido porque a pessoa não possuía uma estrutura genética que o predispusesse para isso. Então, aqui a gente está levando em consideração, senhoras advogadas e advogados, as condições familiares e sociais e as condições genéticas para o surgimento de um transtorno de personalidade. Tá bom? Isso aqui é importante para nós pensarmos aí, por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial ou os chamados psicopatas. Se você fizer um breve estudo rápido, uma pesquisa rápida, a maioria dos serial killers, a maioria, não todos, eles tiveram aí uma criação. Professor. Por muita agressividade, por muita violência. Sim. Falhou de novo? Sim. Bom, tô acabando então. Ó, aqui tá as nossas referências, tá bom? Se vocês quiserem ler mais aí depois a respeito disso. Ô, professor, só volta o último slide, por favor. Esse? Mais um. Volta só mais um, só para eu ver um negócio, professor, por favor. Claro, claro. Pode avançar um, é esse próximo. Isso. Gente, mas eu mando isso aqui para vocês, viu? Beleza, professor, se eu quiser mandar no e-mail, aí o legal é que a gente posta no grupo. Eu já vou Ou se o tentar senhor quiser mandar. postar no grupo também, em PDF. Já manda no grupo de vocês agora. Olha, professor, eu encontrei esses slides lá no AVA. Isso, eu postei lá também. O professor. Postei lá no AVA também. Sim. É que eu sou da opinião que quanto mais a gente aproveita para estudar na aula, menos a gente tem que estudar para a prova. Eu também não gosto muito de estudar para prova, não. Eu procuro anotar, grifar, rascunhar, sabe? Tirar dúvida, porque é o momento assim que a gente tem para debater mesmo, né? Assimila aqui, estudar tanto para a prova. Para vocês, que a nossa memória é de curto prazo, esse conteúdo só vai para prazo se você voltar nele com uma leitura, com algum questionamento depois. Porque se ficar só no momento da aula, ele não fica armazenado na memória de longo prazo, ele se perde. Mandei lá no grupo, viu, gente? Aí as referências. Obrigado, professor. Eu agradeço muito aí a presença de vocês, a participação, peço desculpa de algum tipo de transtorno, que não de personalidade, transtornos tecnológicos, né? E se tiver alguma dúvida aí, por favor, tá? Me acionem. Professora, a gente só pode fazer o sorteio? Antes de encerrar a aula, a gente quer fazer o sorteio dos grupos. Opa, claro! Então, eu tenho duas opções de sorteio. Eu posso sortear o grupo
e o grupo escolhe um tema, porque aí fica os 5 temas e sobra um, ou eu posso sortear o grupo e o tema. O que vocês preferem? Acho